Oferecimento: Cartório Fujiwara, 43-3343-4645, Londrina, Paraná. Olá, bom dia! Sexta-feira chegando, 14 de abril de 2023. Que bom ter você, companhia de todos os dias, na meditação da palavra do Senhor. E também a história dos santos, que tanto nos inspira, nos encoraja. E se eles conseguiram, com a graça de Deus, avançar na santidade, nós também podemos. Afinal, foram gente como a gente, de carne e osso. E hoje, de maneira especial, eu quero pedir a você que compartilhe o nosso podcast. Sugira aos seus amigos, familiares, não custa nada oferecer a palavra. Quem nos acompanha pelo YouTube, se inscreva, se não é inscrito, deixe o seu like, se possível deixe também seu comentário, ajude o canal a crescer. E se nos ouve pelo Spotify, Google Play e outras plataformas de podcasts, avalie o nosso trabalho, seja também um seguidor, divulgue, faça parte da nossa equipe. E no Instagram, padre.heriberto, você tem um contato direto comigo. Estamos à disposição do povo de Deus. Se tornou quase que uma paróquia virtual. É uma verdadeira alegria ter você com a gente. Então, compartilhe com todo mundo e evangelize. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, que no sacramento pascal restaurastes vossa aliança, reconciliando convosco a humanidade, concedei-nos realizar em nossa vida o mistério que celebramos na fé. Amém. João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O capítulo 20 do Evangelho de João descreve o caminho de fé pascal dos discípulos desde o túmulo vazio até o encontro pessoal com o ressuscitado,
que traz consigo os dons pascais. O capítulo 21 nos apresenta Jesus ressuscitado na comunidade, que está em missão no meio das inimizades do mundo e que é convidado a seguir o Mestre, ainda que o mesmo destino lhe esteja reservado, ou seja, o sofrimento e o martírio. O regresso dos discípulos à sua terra da Galileia e ao seu trabalho de pescadores revela talvez um momento de dispersão e perplexidade da comunidade após o escândalo da cruz. Mas a experiência com o ressuscitado, vivida em um dia normal de trabalho árduo, evidencia que a fé sempre pode ser vivida em qualquer tempo e circunstância, mesmo agora, neste exato momento e lugar em que você medita a palavra de Deus. O Senhor se mostra a eles no mar de Tiberíades, revelando gradualmente o seu mistério e a sua vocação. Pedro é o primeiro do grupo a ter o nome citado. É ele quem toma a iniciativa na pesca. Sua função na comunidade cristã já está claramente delineada. Ele é o líder. O seu número, 7, tem um significado. Como o número 12 indica a totalidade de Israel, o 7 é a figura simbólica da universalidade. Esses 7 discípulos são simbolicamente a primeira semente da igreja, que é semeada entre as nações pagãs para que a palavra de Jesus possa gerar outros filhos de Deus. Mas sem Jesus, o fracasso é total e eles não conseguem absolutamente nada. Sem a fé no ressuscitado, que é a vida da comunidade, é impossível ter sucesso na missão e dar frutos na igreja. Ao raiar do dia, quando os discípulos voltam do seu trabalho infrutífero, ele vai ao encontro deles, mas eles não o reconhecem. O amanhecer em que Jesus atua é o oposto da noite, da escuridão em que os discípulos agiram. Na linguagem bíblica, é o momento da intervenção extraordinária de Deus. Você pode conferir, por exemplo, Êxodo capítulo 24. E coincide com a ressurreição de Cristo e com a sua presença na igreja. O novo dia amanheceu e Jesus dirige a sua palavra carregada de autoridade. Lançai a rede à direita da barca e achareis. O resultado é uma pesca milagrosa e abundante, tanto que não podiam mais puxar a rede por causa da grande quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava diz a Pedro: é o Senhor. Pedro não questiona nem por um instante a intuição de fé do seu companheiro. Voltando-se ao Senhor, cinge-se com o seu manto, porque estava nu, e atira-se ao mar. É o homem da resposta imediata. Os outros também acreditam depois de ver, mas o seu modo de agir para com o Senhor é diferente. Lançam a rede cheia de peixes e no serviço eclesial todos entram em contato com Jesus. Por ordem de Jesus, Pedro retoma seu serviço no grupo, sobe no barco, puxa a rede para a margem e calcula a pesca, 153 peixes grandes. Há algo misterioso por trás deste número. A exegese da igreja antiga estava certa quando sentiu que por trás daquele número havia algo misterioso. É particularmente digno de nota que os antigos zoólogos teriam conhecido 153 espécies de peixes. Além disso, o número 153 poderia ser também considerado como a soma dos números de 1 a 17, ou como o número de um triângulo de base 17, ou seja, como um número de misteriosa perfeição. Significa que nenhum povo é excluído, como está em Atos capítulo 2, e todos se reúnem em torno da única igreja, que pode acolher a todos sem deixar ninguém para trás. Mas os apóstolos, como pescadores de homens, só podem realizar com êxito esta obra por ordem de Jesus. A pescaria é seguida de um banquete no qual Cristo ressuscitado alimenta os seus discípulos. O texto, falando do pão e do peixe, alude explicitamente à Eucaristia, o momento mais alto da vida da igreja. O Senhor está no centro da sua comunidade renovada, que alimenta familiarmente com o pão e o peixe, símbolo da Eucaristia,
ou pura e simplesmente o dom de sua vida. Lucas 24, Atos capítulo 1. Somente na escuta da palavra do Senhor e no encontro eucarístico com o ressuscitado, a Igreja torna fecundos todos os seus compromissos. A frase de Jesus se aplica sempre e em toda parte. Sem mim, nada podeis fazer. Hoje a igreja celebra Santa Liduína, ou Lidivina. Ela nasceu na Holanda em 1380 numa família humilde e caridosa. Única mulher entre 8 irmãos, desde cedo manifestou devoção a Nossa Senhora. Criança, já se preocupava em guardar roupas e alimentos para os abandonados, pobres e doentes. Com 15 anos, sofreu um gravíssimo acidente ao patinar com amigos, quase morrendo. Afetada nas costelas, na coluna e com outras lesões internas, progressivamente apareceram mais complicações. Ficou paralítica, exceto da mão esquerda. Tinha hemorragia na boca, orelhas, nariz e jamais se recuperou, permanecendo o resto da vida na cama. Um dos médicos mais conhecidos da época disse: "Não há médico no mundo que cure esta doença, porque ela é obra de Deus. Deus operará tais maravilhas nesta criatura, que eu daria o peso de ouro pela cabeça dela, para ser pai de semelhante filha." Passando o tempo, Liduína chegou quase ao desespero. Um padre, João Pot, a ajudou, lembrando-lhe que se Deus poda uma árvore, é para que ela possa produzir mais frutos. Ela assim entendeu que o seu sofrimento, aceito com amor, poderia ser um caminho para a salvação e a salvação de todos. Realmente, muitas pessoas foram curadas ou se converteram através dela, que mesmo com dores imensas, permanecia doce e amável. Liduína não mais pediu a Deus a própria cura, porém, amor para com os sofrimentos e obter a conversão das almas. Recebeu o dom da profecia e da cura, e depois de 12 anos enferma, também êxtases espirituais e visões celestiais, além de ser consolada constantemente pelo seu anjo da guarda. Alimentava-se apenas da Eucaristia, fato documentado em 1421 por autoridades civis. Seus sofrimentos aumentaram nos últimos 7 meses de vida, e ela faleceu no dia 14 de abril de 1433. Sua casa, de acordo com seu desejo ao padre e ao médico que a acompanhavam, foi transformada em hospital para pobres com doenças incuráveis. Curas aconteceram durante o seu velório em pessoas que lá estavam, e seu corpo voltou a ter a mesma beleza de antes do acidente, com o desaparecimento de todas as feridas. É a padroeira dos patinadores e dos doentes incuráveis. Senhor Deus, médico das almas e dos corpos, que conheceis as nossas fraquezas e limitações, concedei-nos pela intercessão de Santa Liduína o reconhecimento e aceitação da sua bondade infinita para conosco em qualquer circunstância, bem como a fortaleza nos sofrimentos, para que nos leve ao próximo, a salvação e a graça de não nos queixarmos ou revoltar-nos frente às dificuldades que muitas vezes nem graves são. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você e até amanhã.